A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias, testemunhos e pregações. Culto do Parque 24 de Maio, Botucatu. Palavra foi Atos 14. Irmão Alcir Zavata de Itupeva. Irmão, que culto maravilhoso. Vem comigo na pregação, segundo está dizendo o ancião Alcir Zavata. Uma pregação linda. Deus falou grandemente. Virou busca de dons, né, irmãos? Se não era, virou, porque Deus desceu com sua presença neste culto. Um culto com autoridade divina, providência lá dos céus. Guiado pelo Espírito Santo, a Irmandade se alimentou espiritualmente neste culto. Irmãos, olha só, final dos tempos está aí, irmãos. Nós temos que absorver a palavra de Deus, comê-la e dividi-la com nossos irmãos. Dividir em que sentido? Compartilhar, mandar, dar o joinha para o YouTube entender que está sendo relevante aquele conteúdo e enviar para mais pessoas. Creio, irmãos, se você fizer isto, mais pessoas vão ouvir, até irmãos de outras denominações, irmãos. Santo Deus, o evangelho tem que ser pregado aos quatro cantos da terra. Vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos? Tô junto com vocês, viu? Tô junto. Uma multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo multidão conviveu com os gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão deles aos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em linguagem licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter, Barnabé, e Mercúrio, Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para entrar da porta todos de grinalda que iam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, ó Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunha, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões os sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando do que estava morto, mas rodeando os discípulos. Levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, todo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido, passando depois por Pifídia, dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Natália,
dali navegaram para Antioquia, de onde tinham saído e encomendados à graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, somente até aqui. Palavra que Deus manda para nós aqui nessa noite. Sabemos que está um pouco quente, abafado. Alguns chegaram até um pouco cedo. Isso vai pesando a comunhão. Como diz a palavra, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Mas se nós clamarmos, Deus vai mortificar um pouco a nossa carne, vai dar-nos a graça de viver um pouco mais as coisas do Espírito. Todos bem sabem que Paulo, sendo salvo também antes de a graça o alcançar, sabemos que era um homem que pleiteava contra a igreja, perseguia, maltratava. Mas ninguém melhor do que Deus para conhecer o tempo do coração do homem. E a escolha de Deus estava sobre ele. Aonde o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco. E a voz de Deus fez com que seus arqueiros temessem. O seu próprio ser, vamos dizer assim, se desconjuntou. A voz de Deus não quebranta um homem, irmão. O homem que fala que a voz de Deus não quebranta, ele não conhece a voz de Deus. E quando a voz de Deus ela chega, ela nos aquebranta. Por quê? Por temor e tremor. E de maneira que todos nós bem sabemos, por caminhos de Deus, ele então assim deixou de enxergarem. A voz veio que eles fossem até a rua chamada direita. E Deus visitou o profeta Ananias, dizendo que ele fosse até ali, que tinha um homem que se chamava Saulo, mas que o Senhor tinha um plano com ele. E Ananias, conhecendo a voz de Deus, não temeu, foi lá. E quando chegou, se falou do amor de Deus, ele creu, se batizou, e os seus olhos se abriram para viver um novo tempo na presença de Deus. O perseguidor passou a ser perseguido. Mas tem uma coisa muito bonita que nós vemos entre os apóstolos, mediante a inclinação do que eles se dedicaram a viver. Cada um se destaca pela comunhão daquilo que ele se entregou a viver com o próprio Cristo. E Paulo, nós vemos que assim que a conversão entrou sobre ele, ele começou a viver o Evangelho. Ele mesmo já declarava até mesmo à igreja de Corinto que ele deixava de viver por ele e passaria a viver por quem ele amou, por quem o amou. E nós vemos que a sua vida foi entregue ao Evangelho. Ele não descansava. Ele, quando não estava presente às igrejas da Ásia, bendito o Senhor, ele mandava cartas, preocupado a todo instante com os nossos irmãos em Cristo Jesus. E quando ele podia, ele estava junto. E de maneira que até teve um ponto aqui em que ele escreveu a Corinto, dizendo: eu não fui pesado a ninguém, estive entre vós em necessidade, mas ninguém atentou para mim. Mas Deus mandou os da Macedônia que viessem a me sofrer, para que não fosse pesado a ninguém. De maneira declarada, Deus sabe como cuida de cada um de nós. Então nós vemos que no apostolado Paulo se destacou bastante com a sua entrega, com a sua renúncia. Glória ao nome do Senhor. Que tem um ponto que ele dizia que os seus sofrimentos contribuíram para o bom proveito do Evangelho. E ele dizia: se vier para falar com ousadia, eu mesmo falo. Se é como israelita, eu falo como israelita. Se é como hebreu, como hebreu. Se é como ministro, também. Se é em pregar, muito mais ousadamente. Quer dizer, porque eu vivi tudo isso. Eu fui entregue pela própria palavra da pregação. E ele dizia que por tudo isso ele passou fome, ele passou frio, passou nudez, teve na cova, teve em prisões, e teve momentos que foi apedrejado
e que, bendito Senhor, precisou sair de uma maneira como que se estivesse morto, mas em tudo isso Deus fez ele escapar da mão dos homens, que foi tirado pela própria janela em um cesto, para que ninguém o destruísse ou até mesmo o matasse. Glória ao nome do Senhor, que dizia que com tudo isso trazia sobre ele as marcas do próprio Cristo glorificado. Glória ao Senhor, de maneira que, irmãos, nós vemos que ele disse: tudo isso eu sofri, até mesmo recebendo 5 açoites e 40 menos 1, 5 vezes e 39 açoites, 195 chibatadas para viver pelo Evangelho. E por que 40 menos 1? Porque no tempo dali eles não podiam errar a chibatada, então eles batiam 39 com medo de passar de 40. Glória ao nome do Senhor. Tinha que ser um a menos, porque não podia chegar a 40 ou passar de 40. Então, com medo de errar, eles batiam 39. Mas eles que batiam pela ira, eles não contavam. Mas Paulo, cada chibatada que vinha, ele contava. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eles não contavam porque a ira estava dentro deles. Para eles o intento era chibatada, era bater. Glória, com medo de errar, alguém estava ali, para! Bendito o Senhor. E por certo, com medo de errar, alguém contava, mas eles batiam na fúria, na ira. Mas Paulo contava cada chibatada que ele tomava, por amor dessa glória que nós estamos sentindo dentro da igreja do 24 de maio. Mas nem tudo isso arrancou dentro dele a riqueza de continuar vivendo, porque num ponto ele mesmo disse: por mais que esse homem, ele exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia, porque de tudo que passamos é por uma leve e momentânea tribulação, que nos resultará num peso muito excelente de glória. Não atentar pelas coisas que são visíveis, porque ela perece, mas atentar pelas coisas invisíveis, porque essas são as que permanecem. Glória a Deus. A igreja está na comunhão dessa palavra. Glória a Deus. Nós não podemos ser um povo iludido, não podemos ser um povo tomado por um sensacionalismo, não podemos ser um povo tomado de emoção, não. Nós temos que ser um povo aprisionados por Cristo, entendendo a mensagem de uma realidade, que vivemos no mundo não fazendo parte dele, num único intento e sentimento vindo de Deus, não simplesmente chamados para ser servos, mas sim para amigos de Deus, porque ele disse: não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Glória ao Senhor. E para quê? Para ser meus discípulos, porque enquanto Cristo peregrinou, eles conseguiam ver a imagem e a semelhança de Deus Pai que caminhava sobre a terra, ainda que muitos incrédulos não acreditavam, mas os sinais que se manifestavam faziam eles chegar num consentimento de confessar, porque pode ver que no momento que bendito ele saiu pela via dolorosa carregando a cruz, eles já diziam: esse é o Filho de Deus que se vai. E quando chegou, que se levantaram lá no monte, sobre a avenida do monte chamado Caveira, glória ao Senhor, eles já viam o Rei dos Reis, glória ao Senhor, Rei dos Judeus, Senhor dos Senhores. Já confessavam quem era Ele, já propagavam a grandeza do seu nome, já conseguiam entender e compreender, bendito o Senhor, que Ele veio como mensageiro, como os profetas já profetizavam, dizendo que Ele veio para carregar sobre si o pecado da humanidade, ser o remidor de Israel e resgatar o homem para com Deus. Ele queria, pode ver com o intento deles, porque eles viam o próprio Filho de Deus se manifestando, curando, libertando. Então na mente deles nós temos que matar, temos que destruir, não podemos mais ver a raiz, bendito desse Jesus, sendo propagada, ou essa raiz dando continuidade. Tem que destruir, tem que matar, tem que acabar. E por um homem veio o pecado, e por um homem veio a salvação. Porque no tempo da lei, para ter o perdão dos pecados, é pela expiação do animal derramando sangue. Mas por Jesus Cristo veio a expiação do pecado, como um sangue bendito resgatador, para nos resgatar do mundo do pecado.
Glória ao nome do Senhor. E de maneira que pode ver que então quando ele foi crucificado, bendito o Senhor, era uma festa entre os judeus. Bendito o Senhor, de maneira, aleluia, que eles arrasavam dizendo: matamos o Filho de Deus, acabou tudo. Glória a Deus que está no céu. Mas por que de tudo isso? Tinha que cumprir as Sagradas Escrituras. Diante de todo o caminho que se vive, irmão, a escolha vem daquilo que nós por si mesmos queremos viver, queremos ser, queremos carregar. Então tinha que cumprir a palavra. Pedro ousado falou: não, ninguém vai te matar. Falei: é, Pedro, o inimigo pediu para se iranar contra ti, e você vai ver. E quando ele foi preso, que Pedro tirou da espada e cortou a orelha do soldado, o Senhor repreendeu ele e disse: não poderia Deus mandar legiões de anjos e me guardar? Por que Deus não agiu? Por que Deus não mandou legião de anjo? Porque tem um cenário único que a terra ainda tem que assistir. É o momento da entrega, é o momento de toda a consumação, é o momento que eles vão ver o sangue correr, e o véu do templo vai se rasgar de cima e embaixo, e o que eles menos esperam que eles vão ter que ver. Se eles tentavam destruir a raiz de Jessé, se eles tentaram destruir a geração da salvação que há de vir, ele vai ver que eu vou tomar a terra com a minha geração. Porque depois que eu partir, eles acham que tudo se consome, tudo acaba, mas é o princípio de uma glória. Porque por mais que eu vou para o Pai, eu vou para preparar lugar, para que aonde estejais eles vão estar. Mas enquanto eu vou preparar lugar, o meu Espírito vai propagar dentro deles, e a minha glória vai se manifestar sobre eles. Não vai ser simplesmente mais eu, unicamente andando de um lado para o outro, não. Agora vai ser o meu próprio Espírito dentro dos apóstolos, dentro dos que creem no meu nome. Eu vou tomar a terra com aquilo que é meu. Se os espíritos estavam ociosos, incomodados, é agora que eles vão ficar mais incomodados ainda. Irmão, e cumpriu a palavra, foi crucificado, né? E quando ele então assim desceu às partes mais baixas da terra, foi buscar quem estava cativo, o cativeiro, dando dons aos homens. Ao terceiro dia ressuscitou triunfante e glorioso, apareceu para os 12, e de maneira bendita que foi, declarando que ele tinha sido ressuscitado. Mas tinha uma mensagem para eles: sobem para Jerusalém, agora vai ser o meu próprio Espírito em vós. Glória a Jesus. E subiram para Jerusalém para que se cumprisse a promessa do Consolador. E quando chegaram ali, de repente um vento impetuoso, veemente, entrou dentro de Jerusalém. Línguas de fogo começou a se repartir entre eles. Já não era simplesmente mais Pedro, já não era simplesmente mais João, já não era simplesmente mais os discípulos e apóstolos, mas era o próprio Espírito de Deus sobre eles. Era o Cristo ressuscitado sobre as entranhas dos próprios apóstolos. Glória ao nome do Senhor. E de maneira que pode ver que quando Pedro sentiu que Cristo se manifestou, e o Cristo glorificado entrou para dentro das suas entranhas, numa pregação. Imaginemos isso, irmão, numa pregação, quase 3.000 almas creram e se batizaram. Glória ao nome do Senhor. E está escrito que aquilo foi contagiando eles no momento da ascensão, e eles foram convertendo, crendo, vendendo propriedade, tudo para ir junto com o templo, para ficar adorando. Não tinha outro assunto a não ser Cristo glorificado, Cristo ressuscitado, a promessa do Consolador, o reino de Deus e a sua justiça. Glória ao Senhor. Imagine como ficou, benditos incrédulos, os fariseus, os gregos,
aqueles que não criam, aqueles que duvidavam, de maneira que prenderam os apóstolos, e eles milagrosamente foram tirados da prisão, foram levados diante do capitão, que quando declarou: até quando vocês vão ficar falando desse sangue e jogando sobre as nossas costas o nome desse Jesus? E Pedro disse: não se dá caso que declaramos a vós a nada, a não ser obedecer simplesmente a Ele mesmo, diante daquilo que aprendemos com nossos pais, que foram testemunhas, que morreram falando desse mesmo nome, defendendo esse mesmo nome. É a nossa continuidade, nós não vamos parar. Mata, não mata, porque o que é nascido de Deus não morre. A igreja crê nisso, o que é nascido de Deus não morre. Veio um varão venerado, o Gamaliel falou: peraí, entenda uma coisa, irmão que está aqui, ó. Você tem que entender. Na verdade veio alguns antes deles aí. Veio Deus, eu trouxe 400 com ele, mas nenhum deles permaneceu. Acabaram tudo e nada, depois veio também. Jura a mesma coisa. Mas vocês não estão percebendo eles, quem são eles? Vocês não estão percebendo que o mesmo Cristo que operava quando caminhava é os mesmos sinais? Vocês não percebem que eles conseguem olhar neles e ver o próprio Cristo glorificado e não morto? Vocês não percebem que o próprio Cristo vive neles? Toma cuidado para vocês não terem guerra contra Deus. Sabe o que eu tenho para declarar para vós? Solta eles. Se eles são de Deus, eles vão continuar. Se não são, o próprio Deus disfará. Chama eles, chibatada, mas saíram pregando o mesmo evangelho. Irmão que está aqui, entenda uma coisa: nós somos levados aos desafios da vida todo dia. Somos injuriados todo dia, perseguidos todo dia, caluniados. Somos o tempo todo, irmão, perseguidos. Não temos mais descanso. Estamos numa arena gladiando com forças de demônio, potestades que se levantam dia após dia para querer mexer com uma natureza divina que vive em nós. E pode ver que em todos os desafios estamos sendo desafiados, não pelo homem natural, mas pelo Cristo que vive em nós, para ver até onde vai a intenção da nossa comunhão, para ver até onde vai a intenção da nossa fé, para ver até onde vai a intenção da vida eterna em nós. Então a todo momento estamos sobre um jugo de guerra, sobre batalhas em cima de batalha, porque o homem que vive Cristo glorificado, ele não tem paz nem para dormir, porque tem madrugadas que não são sono, são batalhas, guerras espirituais. A carne vai sendo mortificada, a carne vai sendo aprisionada, mas o Espírito vai triunfando sobre os próprios demônios que pairam. Eu não sei se a igreja está na comunhão, mas eu creio que hoje nessa igreja Deus vai fazer um milagre entre nós. Entenda uma coisa, meu irmão que está aqui. Tem guerras que elas já não são mais lá fora. As guerras que vivemos, elas são aqui dentro. É uma irmã que não nos suporta, um irmão que não nos suporta, uma irmã que tem ciúme da outra, um irmão que tem ciúme do outro, uma que persegue a outra, outro que persegue o outro. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque se nós não vigiarmos e não prestarmos atenção, nós acabamos abrindo uma porta para que o inimigo venha se possessar do homem ou da mulher. Diante de uma porta, de um caminho de oportunidade que vem para nós, nós temos que estar atento a todo momento. Deus nunca vai obrigar ninguém a viver algo que por si próprio, se ele não tiver como interesse em viver. Porque dentro de um livre-arbítrio, de uma escolha, cada um escolhe o que se quer viver. Cada um escolhe de que maneira você quer estar diante de Deus. Isso é voluntário. Sobre o caminho de um chamado, cada um entenda a escolha do que você quer viver aqui dentro. Tem aquele que ele vem por uma escolha de querer simplesmente viver, estar aqui.
viver uma vida aconchegada, com a comunhão de uma fé e crendo no céu que ele vai alcançar. Mas diante disso ele não quer, sabe o que? Ele não quer viver as marcas, ele não quer ser um instrumento, ele não quer se doar, ele não quer viver uma vida íntegra para o próprio Cristo sobre o teu ser. Agora tem outros que por um caminho de um chamado, ele tem uma escolha em querer conhecer melhor a plenitude de uma glória que paira sobre a tua cabeça. E quando um homem e uma mulher, irmão, ele vai fazendo essa entrega, essa renúncia, se quem está ao redor não conseguir entender e ter o prazer de viver pelo mesmo caminho, ele abre um espaço. Nesse espaço, em vez de ele ser um instrumento que é agradável a Deus, ele começa a ser um instrumento que é contrário à natureza divina. Porque pode ver que quando o povo escolheu Saul, Deus falou para Samuel: deixa eles escolherem. Deus deu oportunidade para Saul. Nenhum ser nessa vida, irmão, ele pode olhar e dizer: Deus nunca me deu uma oportunidade. Deus é o Deus da oportunidade. Deus deu oportunidade para ele. E quando ele foi ungido, o Senhor chamou ele por um caminho, mas ele não quis ir pelo caminho divino. Ele quis ir pelo seu próprio caminho, pelos seus próprios prazeres e sentimentos. Glória a Deus. Até mesmo quando vem uma dispensação de dom de Deus, tem escolha: ou ele vive o dom de Deus pela graça e a beleza da mesma, porque o dom, irmão, é para aquele que está próximo, o dom é para quem está ao redor, o dom é para a cidade, o dom é para o município, o dom é para a nação, o dom é para os vizinhos, para a casa, para a família, o dom é para todos aqueles que estão ao redor, não pelo ego de si próprio. Se ele saber viver o caminho, sobre a oportunidade, Deus conduz ele. Deus vai levando ele por caminhos desconhecidos aos olhos dos homens. Mas aquele que pega pela sua oportunidade de querer viver por si próprio, o próprio Deus se ausenta dele. Porque quando Deus se ausentou de Saul, o que ele mostrava era simplesmente daquilo que era por um homem próprio. E o que um homem mostra por si próprio? Ego, poder, posição, inveja, ciúme. Glória a Deus que está no céu. Um homem que está em Cristo, ele manifesta o fruto do próprio Espírito. Glória ao nome do Senhor. Só que todos nós temos que entender que tem caminhos de escolha que são de nós mesmos, e diante daquilo que nós escolhemos, nós não podemos olhar para a vida de ninguém, não podemos se assemelhar à história de ninguém. Cada um vive o que tem por escolha aqui dentro. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Mas nós não entendendo isso, o que vai acontecendo? Nós vamos abrindo porta para as contendas se manifestar, para as dissensões se fazer presente. E por não entender e compreender tudo isso, nós muitas das vezes vamos deixando o que está em nós, que é santo, puro e verdadeiro, se contaminando com os infiéis. Porque pode ver que teve um momento que quando Paulo voltou a ter com a igreja de Corinto, ele falou: eu não vos apresento como um homem espiritual, eu me apresento como vós, como um homem carnal. Porque não tem que falar como vocês em espírito, porque vocês não vivem o que é do espírito. Vocês, quando eu vos ausentei de vós, vocês estavam no leito irracional. Eu fui e voltei, vocês estão no leito irracional. Vocês não aprenderam a comer comida sólida. Vocês não cresceram. Vocês não subiram. Vocês pararam nos primeiros rudimentos. Deixou a dissensão entrar aqui dentro. Vocês deixaram que era tão puro se contaminar. Em vez de dom, hoje é inveja, é perseguição, é maldade, é traição. E sabe por que Corinto está assim? Porque vocês escolheram isso. Vivemos dias de modernidade. Vivemos dias de gerações que vêm
Encontramos, então, pelo amor de Deus, entenda, a inspiração divina. Não estamos falando que a igreja de 24 de maio. Estamos falando de um modo geral. A gente vai vendo uma igreja que ela vai se adormecendo, vai se atrofiando. E de ver as coisas do Espírito, vive os prazeres da carne, emoções momentâneas. E de nada que nós lutamos, irmão, que a força do maligno vai prendendo o povo. Ninguém ora mais, ninguém expulsa mais, ninguém põe mais sobre a mão sobre a cabeça de ninguém. Se alguém tem o ato de posicionar a mão sobre a... Ele não pode fazer isso. Quem disse para você que não pode? Quando se vê uma manifestação e um ato de uma inspiração, o povo entra sobre o caminho de uma balança. Será que tem Deus aí? Glória a Deus. E em vez de nós vermos os frutos do Espírito, sabe o que nós estamos vendo? As obras da carne. O culto se passa um pouco mais de 1h30. A carne fica estafada. A carne se incomoda. Aonde até muitos prédios não podem mais dizer que Deus vai aparecer meia-noite, que na madrugada ele vai chegar. Por quê? Porque nunca tiveram encontros. Quem promove encontros somos nós. Como que nós promovemos encontro? É fácil. Gideão malhava o trigo no lugar. Por quê? Porque ele foi num lugar impróprio, sozinho, com pouco que ele tinha. Eu vou ficar aqui. Se ele existe, se a promessa é verdadeira, ele vai ter que vir encontrar comigo aqui. Daqui a pouco, o varão valoroso no tema. Então, se tu é por nós, por que tudo isso sobrevém? 7 anos preso na mão dos medianitas, tudo que temos leva embora. Não temos, como sou homem, eu vou dar os medianitas na palma da tua mão. Então, peraí, se você vem enviado, eu promovi o encontro, fica aqui. Eu vou preparar uma cevada de uma coisa e volto. Eu quero ver se você faz parte do meu encontro. Quem promove encontro somos nós. Que encontro você veio proporcionar para viver aqui hoje? Ah, eu vou lá porque vai ter visita. Agora vamos ver. Diz que é esse encontro que você veio promover aqui hoje. Deus está lendo em tudo isso. Qual é o encontro que nós temos que trazer aqui? Uma oferta de adoração, de renúncia, de rasgar os nossos sentidos voto pela vida e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso encontrar contigo. Eu preciso que tu me transforme. Tu transforme a minha mente e o meu coração. Que tu me prepara para uma vida eterna. Prepara o encontro entre eu e você de hoje. Que encontro você veio promover hoje? Olha, irmão, nunca Deus me deu a graça de pregar isso aqui. Presta bem atenção, hein? Paulo promovia encontros com Deus. Paulo trazia Deus para encontros. Glória a Deus. Vocês creem nisso ou não creem? Porque pode ver aqui, como nós acabamos de ler, para não estender muito, eles estavam nessa missão e passando diante de Icônio, Listra, levando o Evangelho. Dizia aqui sobre o sucesso e perseguição. Por que sucesso e perseguição? Porque pelos caminhos da perseguição, os encontros eram os caminhos de sucesso. Por quê? Porque quando eles eram postos em paredes, em desafios, o encontro com Deus gerava sucesso. Deus manda perguntar para mim, para todos nós: como estão os seus encontros com Deus?
tendo sucesso? Responde aí. Irmão, se tem uma coisa que nos dias que nós estamos vivendo, esses dias eu estava falando com os irmãos, nós não temos mais que se prender no que vai acontecer no culto. Agora é o momento de se doar pela pregação da palavra de Deus. Que ninguém dê glória, que ninguém sinta nada. Mas se eu estiver promovendo dentro de mim um encontro, e eu saber o resultado do que estou vivendo, vai ter sucesso. Calamaia, porque quando Paulo promovia o encontro, e ele estava pregando, ninguém prestava atenção. Tinha alguém ali, um menino éltico na parede, sentado na janela, dormiu, caiu. Que encontro é esse, Paulo? Pregou até cansar, caiu, morreu nada. Agora é a hora do sucesso. Eu vou promover um sucesso para vocês verem que Cristo está em mim. Pegou na mão, levanta, vive, está vivo. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, mas vocês vão entender agora o resultado da palavra. Pode ver que quando então eles estavam passando, pregando o evangelho, passou sobre um povoadinho, o que nós acabamos de ler? Entre Cônio e Listra e Derbe, tinha um menino nascido de nascença que era coxo, nunca andou. E Paulo está escrito que pela fé que estava nele, fé gera sucesso, fé não gera decepção. Glória a Deus, a igreja está na comunhão. E isso aqui é tão claro que pode ver que num ponto, só voltando um pouquinho, quando Cristo estava naquela casa pregando, que trouxeram aquele paralítico, está escrito, e naquele dia estava nele a virtude para curar. Tinha dia, até no próprio Cristo tinha dia para algo de Deus Pai manifestar. Tinha dia que não era dia de milagre, tinha dia que não era dia de libertação, tinha dia que era dia de sermão, tinha dia que era dia de parábola, tinha dia que era dia de repreensão, e tinha dia que era dia de encontro. Glória a Deus. Tá bom, e qual é o encontro nosso aqui? Espera um pouquinho, você vai entender já já. Você vai compreender já já. E sabe o que aconteceu daqui? E pela fé de Paulo, olhando os olhos, citando nele, pela fé olhando Paulo para ele, disse: levanta-te diante dos teus artérios. Está escrito que o moço saltou e saiu andando. E está escrito que eles falavam uma linguagem licaônica. Quem era esse povo que falava a linguagem licaônica? Era um povo da antiga Roma. Eles falaram, vocês viram uma coisa? O quê? Fizeram um filho semelhante ao próprio Deus vivo, e eles desceram até nós. O que eles declaravam? Se vocês achavam que mataram um Deus vivo, engano, eles nasceram neles. Agora o próprio Deus vivo neles, querendo dizer, se vocês estavam querendo destruir, agora é que o sucesso vai acontecer. Presta bem atenção na palavra. Se vocês acham que com tudo que no começo do ano a terra já está propagando, ainda é pouco do que a terra vai gritar, do que ela vai mostrar. Mas se os demônios acham que o sucesso da graça vai acabar, engano de Satanás, é agora que vai começar. Enquanto eu não te ver, eu não sossego. Eu quero encontro, então tá bom, Moisés. Você quer encontro? Você fica ali no meio da sarça ali, e eu vou passar de costa. Da glória, quem quer?
o homem, ele proporciona para Deus encontro. E tem momento que Deus proporciona encontro para o homem. Vocês creem nisso ou não creem? Deus operando, Deus libertando, Deus curando, fazendo tanta coisa. E lá em cima, na hierarquia, alguns dizendo: Deus, tu faz tanta coisa. Cadê os que temem? Cadê os que te amam? Cadê? Vocês querem ver o que eu vou proporcionar para vocês verem? Abraão, fala, meu senhor, eu quero que você pegue o teu único filho, eu quero ir no holocausto. Agora, Isaac, vem. Pegou um dos servos, vamos comigo? 3 dias andando, onde vai? A hora que Deus ordenar, nós vamos parar e vamos subir. Chegou diante do monte de Moriá. Vocês ficam só sabendo, menino. Deus gosta de proporcionar encontros, sabe onde? No monte da comunhão. Igreja, 24 de maio, dia 11 de janeiro de 2025, em nome do Senhor Jesus, descalça os teus pés. Deus vai promover um encontro agora entre o céu e o próprio inferno, por amor às nossas almas. Quem já vem comigo na comunhão da palavra, já não para mais de dar glória. Já descalça os teus pés, porque os montes vão começar a fumegar, e a terra vai começar a tremer, debaixo dos teus próprios pés. O holocausto já está preparado, os demônios saberão a glória que está em tua alma, e a promessa que está na tua cabeça. Quem crê na glória e começa a se preparar, que o encontro vai começar agora. Subiram lá no monte. Isaac fala: pai, tu disse que quando nós começamos a subir, que aqui no monte tu ia preparar o cordeiro para o holocausto. Cadê o cordeiro nesse encontro? Sabe o que é, filho? Eu estava lá sobre os nossos aposentos e a voz do meu Senhor falou comigo que eu te desse o holocausto. Você veio por uma promessa. Antes de você ser meu, você já é do céu. Deus proporcionou um dia, eu vou te contar, Isaac. Deus proporcionou um dia um encontro na terra, para que todos soubessem o Deus que eu e tua mãe serve. Porque quando ele falou: sai na porta da tenda, eu fiquei. E ele veio e se promoveu um encontro, trouxe 2 varão. E disse: onde está Sara? Ela estava atrás da porta. Nesse encontro disse que a madre dela abrir, e ainda que perdendo os costumes ela ia gerar. Então Deus prometeu e proveu para nós um encontro de felicidade, que você veio por promessa. Eu não sei o que vai acontecer, somente uma coisa: eu estou sendo obediente. Eu tenho certeza que Deus me fez subir com você aqui, porque hoje vai ter um encontro entre o céu e o inferno, e com nós aqui para saber que vai ter sucesso. Eu só tenho de coisa a declarar: eu tenho que te entregar em holocausto. Isaac se preparou, e quando Abraão com o cutelo na mão levantou, imagine o céu, o inferno parou. E pela inspiração eu creio que os anjos dizem: e agora? Ele vai matar o filho? O único filho? Será que ele faz isso por amor ao Deus Pai? E quando Isaac fez menção, a voz de Deus gritou: para, Isaac, para, não! O que eles queriam ver, ele já viu. Teve encontro e tem sucesso, você me ama? E o mais bonito, entenda onde chega isso aqui. Entenda onde chega isso aqui. Vai, Abraão, que a partir de agora tua descendência será como as estrelas do céu e a areia na beira da praia do mar. Aquele encontro, aquele sucesso,
mas já fazia parte. Tem encontros que nem homens conheceram ainda, mas já faz parte de uma promessa. Tem encontros e tem sucesso que a terra vai ver e já faz parte da promessa. Glória a Deus. E sabe que Deus manda pregar? Eu já vou terminar a palavra, mas sabe que Deus manda pregar? Hoje, dentro do 24 de maio, tem um encontro. E pelas perseguições vai ter um sucesso espiritual hoje. Porque toda sorte de espírito que levantando a vida da igreja vão confessar que a partir de agora eles não vão ver simplesmente um mero homem e uma mera mulher. Presta bem atenção na coisa. Tem muitos homens e mulheres que ele quer fazer Deus se apresentar. É diferente de Deus querer se apresentar no homem. E sabe o que Deus quer entre todos nós que aqui estamos? Desde os que estão aqui dentro até os que estão lá fora. Nessa noite, 9h35, a palavra vai terminar. Eu vou me apresentar para essa igreja. Eu vou me apresentar dentro de você agora. Pelo poder dessa santa, bendita e poderosa palavra. Eu dou um grito para toda a igreja, 24 de maio, viu? Irmãos e irmãs que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, levanta-te dos teus artérios, que o sucesso espiritual na tua vida e a tua história vai começar a partir de agora. Quem te viu e quem vai te ver, bendito quem te receber, bendito quem te abraçar. Mas Cristo preparava um encontro, um sucesso que o inferno não esperava. Que quando o próprio Senhor sendo crucificado, olhando pelos próprios olhos do tentador, ele proporcionou um sucesso, dizendo: Pai, perdoa, não sabe o que está fazendo. A ti te entrego o meu espírito. Glória a Deus. Naquela hora ele expirou. E o maior encontro, o maior sucesso, não foi simplesmente na terra dos viventes, não foi no monte chamado Caveira, foi num lugar que nunca o inferno imaginou que seria. Aonde? Na morada do próprio tentador. Era anjo de luz, vivia entre as pedras afogueadas, veio abaixo, montou um reino, e achava pelo seu reino constituído que Deus nunca pisaria lá. Mas para ele mostrar que ele é dominador, que ele venceu a morte e o inferno, ele foi visitar quem teve com ele nas moradas eternas. Glória, quem pode dar glória na comunhão agora. Se o inferno acha que eu não vou te visitar, aonde ele te escondeu em engano dele, eu vou descer para te visitar. Prepara a tua comunhão agora, que eu vou sentindo uma glória descendo, que vai preparando no chão, pela glória que vai repousar agora.
Imaginemos aqui agora o próprio Senhor descendo e chegar diante de quem teve com ele e dizer: devolve aqui para mim. Eu não queria proporcionar, mas já que você quis, dá aqui para mim. Nesse encontro vai nascer o sucesso da graça. Nesse encontro vai nascer os adoradores. Nesse encontro você vai ver quem me ama na terra. Daqui agora, dá a chave dos meus encontros, dá a chave dos meus sucessos. Põe tudo na minha mão de volta. Que vergonha pro inferno. Tem que devolver tudo. Deus manda pregar agora no nome do Senhor Jesus. Eu estou descendo para visitar essa igreja agora diferente. Eu estou estendendo a mão para o inimigo da tua e dizer: devolve os encontros que eu tinha com a minha serva. Devolve os encontros que eu tinha com a minha serva. Devolve a glória que tomava a minha serva. Devolve a glória que tomava o meu servo. Devolve, devolve, devolve. Abra a boca para a glória. Abra a boca para a glória. O que eu nunca queria ouvir, nessa data do 11 de janeiro de 2025, ele vai ter que ouvir. Muhashiri Muharika Ibuaya, Urukuri Mazili Murikali Mahashiri. Santo Deus, Deus maravilhoso, né, irmãos? Você sentiu a presença de Deus, irmão? Sentiu a presença de Deus com esta pregação? Este pregador, ele prega desta forma. É o dom que cada um pregador tem. Esse é o nosso irmão Alcir Zavata. Ele é o percussor do Projeto Resgate e Missão Resgate CCB, que está aí parado. Já não teve mais essa missão nesse projeto, né, irmãos? Deram uma barrada, estava acontecendo alguma coisa e que a igreja teve que parar, né? Mas essa pregação, o servo de Deus prega com propriedade divina e autoridade do céu. Porque quando prega com autoridade, irmãos, santo Deus, a alma não aguenta, o inimigo vai embora, né, irmãos? Então vamos orar pelo ministério em geral, irmãos, para que Deus abra mais a mente
e o coração e dispense as bênçãos dos céus, né? Vamos orar pelo nosso irmão Alcisavata, para que Deus abençoe o seu servo e que ele continue com este dom maravilhoso, né, irmãos? Onde o servo de Deus vai, Deus desce com a presença. Não enaltecendo o homem, mas o que Deus põe no seu coração e na sua mente, e ele distribui para o povo. Tá bom, irmãos? Ele é o garçom espiritual. E com certeza, garçom também come, né? Então, deixamos aqui este final de vídeo, pedindo mais uma vez, queridos, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, esta pregação, irmãos, dando joinha no YouTube também. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.